Francisco, seja muito bem-vindo nessa conversa minha com a Alex aqui com você. É um prazer receber você aqui conosco, com toda essa sua experiência de consultor, né, já bastante rodado, com muito tempo de estrada. Então, acho que vai ser muito rica essa nossa conversa aqui. Então, é um prazer receber hoje você aqui conosco. Prazer é todo meu. Olá, Alex. Olá, Luiz. É uma satisfação enorme falar do assunto que a gente se propôs. E a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, não só trabalhamos junto em projeto, já fui mentorado por vocês e a gente sempre tem essa troca de informações. Sempre importante essa atualização e estamos aqui para contribuir. Legal, Francisco. Melhor do que a gente para te apresentar, fala um pouquinho, Francisco, da sua trajetória, da sua experiência, como é que foi o movimento de carreira até chegar a ser consultor, cara? Então, eu sou formado em administração pela Universidade Federal e assim, é uma inquietação que eu tinha muito grande quando você estuda em escolas tradicionais, né, pelo menos sempre foi uma orientação das escolas de negócio é ocupar espaços intermediários em empresas maiores. Tem muito aquela coisa de empreender. Então, ou seja, o empreendedor, aquele que é disruptivo, né, aquele que é mais corajoso, ele é sempre esquecido. E eu observava a vontade de ser consultor foi quando eu trabalhei no governo de Minas. Eu trabalhei com cargo comissionado no governo de Minas, com ferramentas de consultorias grandes, como a Accenture e a própria Falcone, que na época se chamava INDG. Trabalhei durante um tempo com orçamento matricial da despesa, e eu observava o quanto que aquilo poderia ser útil a organizações pequenas e médias. Então, sempre... eu percebi que quem mais precisava é quem menos tinha acesso. Muitas das vezes as ferramentas, e aí eu não vou falar só da área financeira, que é o nosso foco hoje, mas tinha essa inquietação. Então, eu terminei o meu curso com um pouco dessa inquietação. Eu gostava muito do papel dos consultores com quem eu interagia, né, nas organizações do governo, e, em um dado momento, eu decidi sair do governo, não queria mais, eu queria voltar para a iniciativa privada, mas eu já tinha passado um pouco, já estava com 28 anos e não ia entrar no programa de trainee da Deloitte, da Pricewaterhouse. Nenhuma delas eu não tinha perfil para isso mais. Então decidi, enquanto buscava uma nova recolocação, em plena crise de 2008, né? Eu decidi fazer consultoria mesmo, até para ampliar o meu conhecimento. Quebrei muita cabeça, fiz muitos projetos que hoje eu olho para trás, nossa, podia ter feito melhor, né? Então, metodologia, a gente vai aprendendo, a gente vai se aproximando também de outras empresas e vai cunhando esse formato de atuação. Eu fiz um MBA em gestão de projetos e até tenho o certificado do PMI, né, o certificado PMP, e durante um tempo eu até fiz uma consultoria muito baseada nisso, implantação de escritório de projetos e tudo, só que eu continuava inquieto. Falei, gente, peraí, o que as empresas estão precisando é do básico, ganhar mais, gastar menos. O básico elas não fazem, elas não fazem sequer uma separação entre finanças pessoais e do negócio. Então, essa inquietação ela acabou voltando para o que seria minha vocação mesmo, que eu abracei, que é, de fato, a consultoria para pequenas e médias empresas, aquelas que estão precisando de fundamento mesmo. A gente estuda no mercado de capitais, você tem aqueles dois mundos, análise gráfica e análise fundamentalista. Eu gostava muito da fundamentalista, porque é o arroz com feijão, o dia a dia. E é onde as empresas se perdem. Elas não se perdem por prejuízos, não, elas se perdem por fluxo de caixa mesmo, é a solução do dia a dia. E eu vi, e qual é a minha surpresa quando você foca em uma determinada situação, o quanto que isso impacta e o quanto que há falta de maturidade. Então, não é que a gente se beneficia do caos. Empresas mais maduras, a gente propõe projetos um pouco mais avançados. Mas o básico ainda é muito mal feito. Então, isso norteou também o mestrado que eu faço agora, em finanças, também na Universidade Federal. Então,
também é uma outra coisa que me incomodava. Eu olhava para o mestrado, para as dissertações e para as teses, tudo mercado de capitais. Ou então, aquela contabilidade gerencial de grandes organizações. E aí forma professores que vão para as universidades ensinar alunos, que eu era um deles, a só trabalhar em grandes organizações. E onde que está o empreendedorismo? Onde é que está o que move mesmo? 80%, 90%. Então a gente propôs um projeto, e é o que a gente está desenvolvendo também, no sentido de o que leva a decisão de empreender, né, aquele empreendedorismo por necessidade, e como ajudar, né, até participo de um projeto como voluntário, né, que tem essa noção também. Eu também sou credenciado pelo Sebrae, né, pelo Sistema S, de modo geral, o Sebrae, e também pela FIENG, para esse tipo de apoio ao pequeno e médio negócio. Né? Nesse interim, durante muito tempo eu fui autônomo, né, entre 2009 e 2011. 2011 eu constituí a minha empresa, saí de uma sociedade pro forma, né, montei a minha própria empresa, tá, desde 2011. Ela teve nome de FMC Consult, era personalista demais, e desde 2011, né, a integrar soluções corporativas, né, onde a gente trabalha com alguns parceiros, né, não tem uma estrutura física como a Falcone, né, mas eventualmente a gente traz parceiros, como vocês também. Eventualmente a gente traz algum parceiro que tem uma expertise que a gente não tem, na área de processos, na área de certificação, ISO, até engenheiro ambiental já trabalhou com a gente. E em outros, a gente já traz uma equipe mais de analista mesmo, para a coisa acontecer. E, felizmente, desde que a gente passou a ter esse foco muito no resultado, muito resultado financeiro, como norteador das ações e não o contrário, não faço um planejamento estratégico pela filosofia, e sim sempre quantificando metas e objetivos, a gente cresceu todos os anos, né, de 2016, daquela crise, né, aquela crise do governo, dos governos anteriores, né, a gente cresceu todos os anos crescemos o faturamento, reduzimos despesa, né, e é muito nisso. Que bacana, que ótimo. Parabéns aí pela trajetória, né? E a gente vive um momento de um cenário complexo de pandemia, onde que a mortalidade das empresas cresceu muito nesse período. Muitas empresas foram pegas, vamos dizer assim, de calça curta, né, com caixa muito baixo, e aí, com o lockdown, né, o que aconteceu, né, e aí está vindo também uma nova onda, a gente vive um ambiente bem desafiador. O que você tem visto dos principais desafios das pequenas e médias empresas? Quais são esses principais desafios que elas têm enfrentado? Bem, a sua pergunta vai muito de encontro ao que eu tenho percebido mesmo. O desafio é o que você falou, não faz o dever de casa, não tem fundamentação. As falhas nos fundamentos, principalmente, básicos, como fluxo de caixa, controle de contas a pagar, contas a receber, precificação, né, é um grande desafio. Eles é o que falta mesmo. Então, uma situação, o Sebrae era meu maior concorrente, e no entanto, hoje é um grande parceiro. Lá eu consigo atender, por meio do Sebrae, da FIENG, eu consigo atender empresas que eu não atenderia, que não dá para escalar, né? E é um subsídio importante do Sebrae, então o Sistema S ele atua muito na ponta nesse sentido. A gente chega em projetos, então, tem uma determinada cidade, que lá em 2020, no auge da pandemia, a gente foi atender todo um segmento de alimentação de um município. Então, foi um projeto da Brasel desse município e contratou o Sebrae, o CDL, teve um papel importante também. E quando a gente se vê, todo mundo naquela de, olha, agora tem que ir para o delivery. Só que o delivery é um meio. No caso da alimentação, né, daquela situação do entregável, né, ele é um meio, não é um fim. Então, a estratégia que eles adotaram, a gente trouxe também de, olha, primeiro, vamos ver qual é a situação do negócio,
quais são as variáveis internas, como é que você apura o resultado, para aí sim depois você vai entrar no aplicativo, e aí você vai ter não vai ser o voo de galinha. Então isso a gente conseguiu trazer fundamentos, alguns foram rebeldes nessa situação, já queriam logo, eu quero ir para o marketing digital e tudo. Falei, calma, calma, calma. Aqueles que já tinham um tratamento mais profissional da gestão de caixa, principalmente, se saíram melhor, porque eles puderam experimentar. Vou experimentar ter frota própria, no caso do delivery, eu vou experimentar fazer na porta, eu vou mudar o cardápio, né? Isso na alimentação ficou muito claro, que é onde ficou, foi até meio difícil medir a inflação no segmento de alimentação. Por quê? Alguns cresceram demais, porque se adaptaram rápido. Outros retraíram. Né? E alguns segmentos, como supermercados, né? Mas eu também atendi supermercado que estava falindo. Que doideira, né? A gente viu que o supermercado as pessoas passaram a ficar mais em casa, lá naquele auge, junho, julho de 2020, né? Eu atendi supermercado que estava com dificuldade, mas é por quê? Porque não fez uma gestão correta, um endividamento não planejado, não trabalhou a questão de fundamentação, de uma estrutura muito grande, e aí o ponto de equilíbrio vai lá para o alto, né? Então, e teve outros de negócios improváveis que deram certo, né? Coworking, né? Eu vi coworking que conseguiu crescer, mas tudo passa por estabelecer bons fundamentos de apuração, de classificação, apuração de resultado, né? Então, o básico não era feito nem o básico. Então, quando a gente traz o básico, a gente vê um crescimento muito maior. O que você está colocando, Francisco, é muito relevante, cara. E pela sua experiência, e pelo que a gente vê nas empresas que atravessam uma situação críticas, algumas, você usou não somente método, conhecimento técnico, você usou também a sua experiência que você adquiriu ao longo da sua jornada. A gente tem visto, cara, tem várias pessoas que querem ingressar na consultoria, outras que já ingressaram, mas que ainda não têm essa experiência toda que você conseguiu acumular para você tomar essas decisões que foram tomadas e ajudar essas empresas. Que dica, que conselho que você daria para esses consultores, cara, que estão começando ou que pretendem entrar? Olha, a dica que eu costumo dar é o seguinte: não adianta você chegar para um empresário e até uma empresa muito departamentalizada, já com processos consolidados, e apenas ficar no seu quadrado, como se diz popularmente. Então você tem que se envolver com o negócio. Então entender a modelagem do cliente ajuda muito. Mas como que você entende se você também não enxergar outros nichos? Então é muito comum a pessoa sair da faculdade, a gente tem essa mania, né, até pelo ensino tradicional, você sai com aquela faca nos dentes. Uma coisa que eu gosto de dar o exemplo. Eu saí da faculdade entendendo que empresa familiar era a treva. Não é a treva. 90% das empresas são familiares. Então, se você tiver dificuldade com isso, não escolha trabalhar com gestão empresarial. Ótimo. Então, o fato da gente focar muito em finanças ou marketing digital, dependendo da formação, ou mesmo gestão de pessoas, que também é uma linha que traz muitos profissionais que querem atuar como consultores. Não adianta eu pensar só com a minha cabeça. Eu tenho que mudar, eu tenho que pensar com a cabeça do cliente. Então, eu olho muito para os resultados, mas os resultados, eles estão por trás de uma operação. Então, quando o empresário chega para você, ele só te procura quando ele está com um grande problema. Ele acha que sabe as soluções. É o modelo médico-paciente. Então, o médico, quando ele só cuida da especialidade dele, ele não olha para as demais, ele deixa de dar um diagnóstico correto. Então, por isso, tem que olhar para o todo. E aí, a leitura, o próprio aprofundamento em temas relevantes. Então, consultor de finanças, e eu lembro disso, vocês também devem lembrar, né? Há 15 anos atrás, tem consultor que achava que marketing digital era uma bobagem. E aí, a gente está aqui hoje graças ao marketing digital também. Muitas pessoas vão nos assistir porque usamos ferramentas digitais para prospecção.
Posso fechar os olhos para isso? Não. Eu tenho que entender um pouco de inovação, a modelagem do negócio, entender como que ele transforma valor. Eu não preciso ser um especialista, mas eu preciso entender os meios que produzem aqueles resultados, porque senão eu vou ser só apontador de problemas. Apontador, há uns anos atrás eu fiz um trabalho numa empresa que tinha passado por uma outra consultoria, que é a única consultoria com a qual eu trabalhei que não há a menor possibilidade de indicação. Todos que eu passei que ela já tinha passado, maldisseram essa empresa. Que o consultor chegava, fazia a apuração de resultados e olha, e aí, o que nós vamos fazer? É torcida. Aí não é torcida. Ele tem que se envolver. Ele tem que minimamente se colocar no papel do gestor. Porque o gestor, ele não sai de casa, olha, hoje eu vou pensar só em finanças, tá bom? Chapeuzinho da finanças. Hoje eu vou pensar só em marketing, chapeuzinho de marketing. Não. Ele é global, ele tem responsabilidades, são globais. E ao atendê-lo, você também tem que ter esse paradigma, né? Então, a gente não pode ficar preso à nossa realidade. Eu gosto de dar um exemplo, quando a gente faz avaliação de resultado, você vê os indicadores e aí você pontua aquilo que é bom para aquele setor. Um exemplo de margem de contribuição. Ou mesmo o próprio lucro. Todo mundo só quer falar do lucro, né? O que sobra para mim? Não, esse lucro aqui, para o seu segmento, a gente faz essas considerações. Você não vai comparar a mesma margem de lucro ou margem de contribuição, qualquer um dos outros indicadores verticais, né? De uma indústria com o serviço ou com uma empresa individual, né? Isso é óbvio. E aí você explica, olha, para o seu segmento isso não tá tão bom, mas talvez seja aquela realidade do cliente também. Então não adianta eu simplesmente ficar apontando situações. É muito comum a gente ver, quando a gente faz a análise vertical, a gente vê um gasto excessivo com RH. Então você chega lá, vai ver uma empresa que nem é tão especializada assim, está gastando 35% com o pessoal, que estava tudo escondido. Eu colocava benefício, colocava fora, classificava imposto tudo junto e tal. Aí a hora que você, né, destrincha, você percebe, olha, esse gasto está excessivo. Primeira reação que o empresário tem é ir lá e mandar todo mundo embora. Não, pera, calma. É a mesma coisa da obesidade. Né? Você vai virar para uma pessoa que tá com sobrepeso e falar assim, olha, o IMC do Alex, o IMC certo é esse. Não, o do Alex é o equilíbrio do Alex. O Alex funciona daquele jeito, o Luiz funciona de outro jeito. O IMC é uma medida que não serve para todo mundo. Se a gente for calcular o IMC que a gente deveria estar, eu estaria uma caveirinha aqui. Não, esse IMC não serve para mim. Então, tem aquele ponto de equilíbrio e aí você tem que ter essa sensibilidade de mostrar para o empresário, olha, eu quero fazer uma transformação e quais são os passos que eu vou fazer para aquela transformação? Se eu mandar todo mundo embora, fazer igual o Cruzeiro agora, né? O Cruzeiro que mandou simplesmente a maior fonte de renda embora, do nada. Não é estranho? Não sou estranho, até para quem não entende do assunto. O seu maior garoto propaganda, o cara que vende camisa sozinho, você vai mandar ele embora do nada. Fazendo um processo de transição. Ele vai ter que ensinar para quem está do lado dele, assim. A gente não faz isso. Mas se eu simplesmente focar muito na técnica e não na aplicação, e não no plano de ação, vai ser um voo de galinha. Ele vai fazer o que eu estou mandando, manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora, contrata pela metade do salário. Ótimo. O cliente também tem que combinar com o cliente, né? O cliente também vai embora. Há uns anos atrás, até um projeto que o Alex tem conhecimento, né? A gente tinha uma situação de um restaurante que tinha uma carne diferenciada. Já se tentou de tudo lá, troca a carne para uma mais barata, que não paga ICMS e tudo. E aí, combinou com os russos, né? Combinou com o cliente também vai embora. Essa situação realmente é importante, né? Que você está falando. A gente tem que ter a visão sistêmica da empresa, né? Enxergar a empresa como um sistema e saber apertar ali o ponto, né, nevrálgico para aquele momento, para poder criar valor para o cliente, né, e criar esse valor, capturar esse valor e fechar a equação financeira para poder alimentar o ciclo, né, principalmente em um ambiente em transformação, né, onde ambientes e modelos de negócios mudam
drasticamente, vem modelo de plataforma, e a concorrência é muito grande. Eu acompanhei bastante, né, desde lá de trás, né, quando a gente entrou em consultoria, né, aí eu especificamente em 97, muitos consultores, né, que eram até ícones grandes, né, e pegando essa linha que você falou, e que também, né, por ter a empresa consigo, terem a própria empresa, não se atualizaram e realmente, né, os clientes mudam, né, as demandas, porque o mundo muda e as demandas para esses nossos clientes também mudam. E se não nos adequarmos, realmente todo mundo vai ficando para trás, né? A gente tem que estar acompanhando as tendências, o mercado, fazer as adaptações com o olho fortemente nas finanças, que a única coisa que não vai mudar é conseguir ter resultados financeiros positivos consistentes, né? E aí, em cima disso, Francisco, como que você avalia o mercado de consultoria, né, como um todo? É um mercado positivo? Aí eu já vou até falar alguma coisinha aqui por mim, assim, tudo que eu aprendi foi estudando, né, igual você falou, nos treinamentos e na prática, no dia a dia, ali para poder saber o que está acontecendo, né? Então, foi uma forma de aprendizado fantástica para mim, né? E assim, como consultor de ter essa carreira, eu particularmente acho fantástico. Mas eu queria ver, na sua visão, como que você vê o mercado de consultoria para o futuro, né? Essas tendências, né? As necessidades de qualificação. Como é que você enxerga isso? Bem, em relação o processo de consultoria, ele é uma transformação. Você tem que provocar uma transformação no cliente. Para transformar, é ele quem faz a transformação, não é você. Esse é o primeiro ponto. Isso foi ontem, é hoje, pode ser amanhã. Não, vai ser amanhã. É sempre um processo que você tem que sensibilizar, tem que trazer ele tem que trazer ele para o jogo. E não necessariamente impor a sua forma de pensar. O bom de finanças é que não inventam uma situação todo dia, né? Então, o resultado, a forma de se calcular mesmo e de se perceber o retorno de um investimento, ele é mais ou menos constante. As leis, elas demoram mais a mudar. Agora, o comportamento daquele cliente, ele vai mudar. A forma de manter ele engajado no projeto, antes ele dependia de uma situação de formalização. Ele precisar, aí sim, o consultor financeiro ele era muito mais próximo do contador, porque ele precisava, as organizações eram mais tradicionais, então ele precisava adequar. Então o consultor ele vinha com aquele papel também. E hoje ele precisa se envolver no negócio. Então eu não consigo engajar e fazer com que a mudança aconteça se eu não gosto de usar esses neologismos, mindset, não, é mentalidade mesmo, sempre existiu. Não foi inventado agora, né, por alguns consultores, pseudo-consultores. Mas na prática, a gente precisa conduzir a transformação, certificar de que ela está acontecendo. Eu preciso engajar, e até a gente comentava antes, né, da reunião, um pouco disso. O cliente ele é outro, ele quer um resultado mais imediato, porque ele também pertence a uma geração também mais imediatista. Todos nós somos mais imediatistas, então não adianta aquele modelo tradicional de que eu apresento um relatório ao final, mostrando, e aí eu conduzo aquele jeito. Não, ele quer pequenas vitórias. Então a gente precisa dar isso para ele. E essa é uma tendência. Então o digital, quando se fala que o digital veio para ficar, não é simplesmente, olha, ao invés de eu ir presencialmente, eu vou fazer reunião no Zoom. Ficou barato porque não precisa deslocamento, passagem aérea, tudo. Beleza, mas isso não é digitalização. Isso a gente continua gastando aquela fração de tempo. É o que eu faço também de maneira pedagógica. Eu tenho que ensinar para ele sem ser acadêmico. Se ele quiser um diploma, ele vai para o MBA. Ponto. Aqui eu preciso mostrar para ele que, primeiro que número não aceita desaforo. É muito mais fácil eu mostrar isso para ele do que dinheiro não aceita desaforo, fazer ele entender isso do que colocar uma lei de fluxo de caixa, a fórmula é essa e acabou. Não é bem assim. Então, eu tenho que trazer ele para o jogo, fazer com que ele goste daquele tema. Ele tem que
fazer parte do dia a dia. Ele não tem que pegar com a pontinha do dedo à distância. Aquilo tem que permear as decisões dele. Quando ele está sentado com uma equipe de criação, se é uma empresa do segmento artístico, ele tem que pensar em margem. E aquilo não pode ser pecado. Né? Ele não tem que delegar demais. Por quê? Porque todos têm que ter aquele conhecimento. Então, eu não posso impor isso, eu tenho que tornar isso. Até usa-se uma abordagem que eu até vi exagerada um dia desses, mas ela é importante. É o sexy canvas. Né? Essa abordagem pedagógica que está sendo muito em moda no mundo dos negócios, que é o quê? Eu tenho que tornar o projeto sexy. Mas não é sex shop. Mas no sentido de que a pessoa consome gostando do que ela está vendo, e aí deixa de ser uma dependência tóxica. O cliente sai melhor, ele não precisa de você para coisas básicas. Então ele vai te chamar depois para algo mais avançado. Ele não depende de você para fechar o resultado dele. E nesse mesmo exemplo que eu dei recente, uma consultoria que eu tive um embate com essa consultoria anterior, porque eles monopolizavam a apuração de resultado. Peraí, a gente empresta conhecimento, e conhecimento é a transformação. Eu tenho que terminar, o projeto tem que ter começo, meio e fim. Na hora do final, ele tem que saber o que ele precisa, o que eu sei que ele precisa saber. Ele tem que saber fazer sozinho. Não pode ser uma dependência tóxica do consultor. Então, o conselho que eu dou é esse. Francisco, a gente poderia ficar aqui conversando, falando sobre negócio, gestão, o dia inteiro, né? Mas para a gente encerrar, cara, a gente sabe que você tem uma trajetória de sucesso e você foi um dos nossos mentorados. O que você conseguiu? O que você conseguiu extrair de melhor? O que você aprendeu? Se você achou que foi um diferencial, se não foi, pode ser bastante claro e honesto. O que mudou na sua carreira e se mudou? Mudou muita coisa, Alex. Obrigado pela mentoria, obrigado, Luiz, também. E eu ainda assisto às lives de quinta-feira, porque tem muita coisa que a gente não esgota. Então, abriu muito minha cabeça a respeito de simulação. Os cenários de simulação eu fazia anteriormente muito artesanais, então era aquela coisa e aí acaba que você também não... era sem querer, mas acaba tornando o cliente dependente da gente. Então, quando eu tornava muito artesanal. Então, o cenário de simulação, eles ajudam muito, eles desenham muito claramente o plano de ação, isso me ajudou muito. A própria questão daquelas relações que a gente aprende na faculdade, mas como a faculdade foca em empresas da Bolsa dos Estados Unidos, nos livros. Né? Os livros estão aqui, focam muito nisso. A necessidade de capital de giro, que é algo que o pequeno e o médio, que é o meu público, é quem eu gosto de atender também, ele olvida, ele esquece. Né? Então, a necessidade de capital de giro, essas explicações, e nas quintas-feiras, né, você volta muito nesse ponto, Luiz, isso ajuda muito. Porque às vezes a gente também precisa passar para o cliente uma visão madura, de necessidade de capital de giro, de perceber, porque é muito comum. Eu vou lá, o banco ofereceu uma taxa 1% menor, eu vou lá, vou pegar capital de giro, não, vai usar o capital de giro errado. E aí depois vai voltar para lá, isso aqui não pode. Então é um desafio constante e me ajudou muito, ajuda demais. Eu ainda revisito os materiais, os PDFs, assim, ajuda muito. Nossa, então, que coisa boa, né? E o mais importante, principalmente, né, o que eu acredito muito, né? E o Alex também acredito que sim, né? Se não, também pode falar, é essa troca mútua de conhecimento, aonde que nós não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo. O importante é estar sempre aberto a aprender, né? É estudarmos um livro, é fazermos cursos, é estar nas empresas, é trocar experiências igual a gente está trocando aqui, né? Onde que agrega um ao outro e crescemos juntos no conhecimento. Eu acho que essa é a grande pegada, porque aquilo de
quem sabe tudo e o outro sabe menos, hoje é a integração, né? É a descoberta em conjunto de saber que nem tudo é para sempre e tudo evolui, como tudo na vida, né? Então, eu acho que essa pegada, então, as mentorias têm bastante disso, de passar nossa experiência, vocês passarem também a experiência de vocês e juntos criarmos 1 mais 1 igual a 3. Né? Então, assim, agradecemos, né? Eu particularmente, aí o Alex fala aí, agradeço muito, né, a participação e tudo. Aprendi muita coisa aqui, muitos toques que você deu ali do Sex Canvas, eu achei fantástico. Né, que é realmente, né, tornar aquilo, né, atrativo, né, para poder a pessoa engajar naquilo. Então, e essa sua visão, agradeço, assim, obrigado mesmo, né, por ter investido esse tempo aí conosco para poder fazer esse bate-papo. Eu que ganhei muito também. Obrigado a vocês. Foi muito bom e é muito, muito importante. Podem comigo com o que precisar. E a gente vai precisar, Francisco, entendeu? Esse ecossistema que a gente, em conjunto, que a gente quer criar, de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento, de compartilhar ferramentas. Você mesmo colocou anteriormente aí, ó, que o Sebrae, o FIENG, era vista como um concorrente pelos consultores, né? Cada um dava um tiro para um lado. Eu coloquei no meu plano de negócios, lá em 2010, eu coloquei no plano de negócios, Sebrae mais. Eles criaram uma solução que, nossa, eu falava, gente, me quebrou, me tirou da consultoria. Eu cheguei até a aceitar uma posição no mercado de trabalho, porque eu achei que não ia dar para mim mais. Ao contrário. É um ecossistema, né? Tem que lidar de propostas, porque eu não ia dar conta de atender. E aí o Sebrae me permite atender empresas que eu adoro atender, que eu aprendo muito mais do que se eu não atendesse. Francisco, muito obrigado, cara, pelo tempo despendido. O que o Luiz mencionou, que a gente aprendeu muito com você, aprende todo dia, né? Porque não é esse o único contato que a gente tem contato diariamente. E quero te agradecer, tá bom? E desejo, assim, uma carreira esplêndida, com grandes conquistas. Opa, obrigado Luiz, obrigado Alex, né? Não paro por aqui mesmo, sempre vocês estão me ajudando quando precisam, né? E eu também me coloco à disposição, não só de vocês, né, da C2W, mas todo o ecossistema, outros consultores também que já foram mentorados e que precisarem da gente, né? Fazer um merchan aqui, @integrar soluções corporativas, que é o nosso Instagram, então pode chamar lá no direct. A gente vai ter um prazer enorme de compartilhar as coisas. Quando eu falo, as pessoas não acreditam. Não temos concorrência. Não temos concorrência mesmo. Tem projeto que a gente chama para ajudar, que a gente é chamado para ajudar também. É isso aí. Perfeito. Então, repete aí o Instagram para poder ficar bem gravado. O arroba do Instagram mesmo. Integrar, no infinitivo, né? Integrar soluções corporativas. É um nome grande para ficar marcado mesmo. Integrar no infinitivo. Perfeito. Então, muito obrigado, né? E até amanhã, vamos dizer assim, no dia a dia. Até o próximo encontro. Um abraço, pessoal. Abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Pode respirar?